Então, Gálatas, capítulo 1, nós vamos ler versos 1 a 5. O título dessa mensagem é Não há outro evangelho, a defesa das boas novas que regeneram pecadores. Como eu vou ter a oportunidade de expor a outra parte do capítulo 1 hoje à noite, então alguns detalhes e introduções da carta em si, vou me aprofundar mais à noite. Mas vamos ler esse capítulo, depois eu vou comentar uma coisa importante para nós nos situarmos o tema dessa carta, então podemos aprender aquilo que a palavra do Senhor nos ensina nesses primeiros 5 versos da carta aos Gálatas. Diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Pai bendito, nós, nesse momento, queremos agradecer e consagrar os dízimos e ofertas que foram apresentados. E nesse momento também nos apresentamos ao Senhor para que a Tua palavra, mais uma vez, seja instrumento na mão do Teu Espírito, de forma a moldar o nosso coração. Ó Pai, abre o nosso entendimento e aplica, ó Pai, essa palavra de forma que nós não só sejamos informados por ela, mas sejamos também formados pela Tua palavra, para que nossa fé seja edificada sobre fundamentos sólidos, Senhor, e assim possamos servir ao Senhor, possamos, ó Pai, exaltar o Teu nome no nosso procedimento aqui. Ó Pai, tudo isso nós pedimos e agradecemos, no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Paulo, o apóstolo, ele escreve essa carta endereçada às igrejas que ele plantou na sua primeira viagem missionária. Se você ler Atos capítulo 3, você lê Atos 13 e Atos 14, vai ver que nessa primeira viagem missionária, o apóstolo Paulo passou por algumas cidades e ele agora está endereçando essa carta para essas cidades, para essas igrejas dessa região chamada Galácia, na Ásia Menor. O grande problema que Paulo está enfrentando, que ele vê essa igreja enfrentando, ele tem que endereçar nas cartas, é o problema com um grupo que nós chamamos costumeiramente de judaizantes. Essas pessoas eram de origem judaica, etnicamente, em termos étnicos, e eles acreditavam que os cristãos, para serem salvos, não bastava eles crer no Evangelho, na mensagem de arrependimento, de reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo. Que os cristãos precisavam acrescentar a isso a prática dos rituais do judaísmo, principalmente a circuncisão. Mas outras práticas também, inclusive, alguns desses grupos defendiam práticas quanto à dieta, quanto aos alimentos que deveriam se comer, os rituais e as festas, assim por diante. Então, esse grupo está infiltrando-se nessas igrejas dessa região, logo depois que Paulo se ausenta, e Paulo percebe que eles estão mudando a mensagem do Evangelho, então ele tem que escrever essas igrejas. Mas não só isso. Esse grupo de judaizantes, na Galácia, eles estavam também desmerecendo o apóstolo Paulo. Eles não questionavam o fato de Paulo ser um servo de Deus, ser um pastor. Eles questionavam a autoridade de apóstolo. Porque era uma autoridade distinta essa, que dava aos apóstolos a capacidade, a possibilidade de ensinar, de disciplinar, de chamar a verdade. Então, eles questionavam se Paulo tinha tal autoridade. Então, esse é o grande problema que o apóstolo Paulo está lidando aqui. E nessa introdução é interessante, porque nós lemos só a introdução da carta, mas já na introdução o apóstolo Paulo não se limita a se apresentar, como seria uma carta habitual antiga. Já na introdução, ele já vai tratar diretamente do problema, porque é uma questão urgente. O Paulo está lidando aqui, é uma questão urgente, porque ele não quer permitir que o evangelho seja atacado. Porque quando os judaizantes estavam atacando Paulo e a sua autoridade como apóstolo, eles não estavam atacando só Paulo, estavam atacando a sua mensagem. Ao esvaziar Paulo de autoridade diante daquela igreja ou daquelas igrejas, eles estavam botando em dúvida a mensagem trazida pelo apóstolo quando pregou essas igrejas e começou essas comunidades. Então, em última instância, o que o apóstolo Paulo está fazendo não é defendendo a sua reputação. Não é isso que está ele preocupando.
Ele está defendendo a sua autoridade como apóstolo para defender a sua mensagem. Porque ele não quer que a mensagem que ele pregou quando esteve com esses irmãos, que é a mensagem do Evangelho, seja deturpada. Então, por isso, ele defende a sua posição como apóstolo para dizer: a mensagem que eu preguei a vocês é fiel, é verdadeira, e o que esses agora estão fazendo entre vocês, esses falsos mestres, é uma deturpação ou uma perversão dessa mensagem, e por isso ele precisa alertar esses irmãos com urgência. Comentando todo o capítulo 1, na introdução do comentário, o pastor John Stott diz o seguinte sobre isso: se Paulo não fosse um apóstolo de Jesus Cristo, então as pessoas poderiam rejeitar o Evangelho, e sem dúvida o fariam. Mas, já que o que ele transmitia era a mensagem de Cristo, ele não podia suportar tal rejeição. Por isso ele defendia a sua autoridade apostólica, a fim de defender a sua mensagem. Por que isso é importante para nós? Já nessa introdução. Porque, meus irmãos, defender a fé evangélica, defender a ortodoxia, a verdadeira fé cristã, não é só uma questão de gosto. Não é só uma questão de nós defendermos aquilo que apreciamos mais ou aquilo simplesmente que é mais antigo. Defender a fé cristã ortodoxa, a fé pregada por Jesus Cristo, relegada aos apóstolos, entregue à igreja, é defender uma questão de vida ou morte. Semana passada, o pastor Leandro insistiu nesse ponto e o apóstolo Paulo na carta dos Gálatas insiste nesse ponto também. O que está em jogo aqui não é um mero gosto, uma mera escolha de corrente teológica. O que está em jogo é a vida e a morte. É a diferença entre o evangelho que salva e uma falsa mensagem que aprisiona e mata as pessoas nos seus pecados. É isso que está em jogo. Por isso é tão importante, por isso é tão urgente, e já na introdução esse assunto já é tratado. Perceba, por exemplo, logo no início, versículo 1, como Paulo vai defender, vai mostrar que o ministério que ele recebeu e a sua mensagem foram enviados da parte do próprio Deus. Versículo 1, vocês podem ler comigo? Diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. A autoridade para chamar os Gálatas à responsabilidade não estava em Paulo. Não era algo que era inerente a ele. Porque essa autoridade, na verdade, era uma autoridade derivada. Paulo está dizendo o que eu estou escrevendo agora para vocês, eu escrevo como apóstolo enviado por Deus. A autoridade não é minha, é de Deus, que me enviou e enviou essa mensagem. O mesmo Deus que me comissionou foi o Deus que me ensinou, por meio de Jesus Cristo, me revelou, ele vai dizer mais à frente, o Evangelho, e é por ele, na autoridade dele, que eu venho até vocês, que eu venho a vocês instruir. O apostolado é uma questão interessante. Inclusive, se alguém quiser se aprofundar, recomendo com veemência o livro do reverendo Augusto Nicodemos, sobre o apostolado moderno, se é que existe. O apostolado, essa expressão, o apóstolo, ela era usada para falar de uma missão especial conferida por Jesus Cristo a alguns homens específicos que tiveram uma experiência no seu ministério terreno. Entre aquela multidão de discípulos, Jesus separou 12 e a esses 12 deu um comissionamento diferente dos outros discípulos. Por isso eles eram os apóstolos. Posteriormente, um deles trai o nosso Senhor. Por isso, eles têm que, depois da traição e da morte de Judas, escolher um novo apóstolo. É interessante porque eles não escolhem por mera votação. Não é uma questão simplesmente da igreja eleger um apóstolo. Eles têm que entender, dentre aqueles critérios, quem que Deus separou para essa comissão. Mas o apóstolo Paulo é a única exceção, mas na verdade não é uma exceção. Porque o apóstolo Paulo, ele aparentemente é uma exceção porque ele não teve com o Senhor Jesus Cristo no seu ministério terreno, mas ele próprio, o apóstolo, vai dizer que a sua autoridade está no fato de que ele esteve com Jesus Cristo ressurreto. Na verdade, a própria conversão de Paulo é conversão e chamado. O que acontece no caminho de Damasco não é só regeneração de um pecador, é regeneração e chamado para um ministério específico, o ministério de apóstolo. E quando o apóstolo Paulo, por exemplo, escreve a carta aos Coríntios, que lá ele também precisa defender o seu apostolado, no capítulo 9 e no capítulo 15, ele vai usar o argumento que aqui está subentendido. Jesus Cristo, ressurreto, apareceu a ele. Por isso, no versículo 1, ele diz que ele está escrevendo como apóstolo de Jesus Cristo, que foi ressuscitado pelo Pai.
É o Cristo ressurreto que lhe confere autoridade. Para dizer o quê? Para pregar essa mensagem. Há uma distinção clara entre o apóstolo Paulo e os falsos apóstolos, que inclusive nós podemos aplicar para os nossos dias, para meio-dia. Primeiro, nenhum apóstolo foi comissionado por homens, mas diretamente por Cristo, assim como Paulo. Todos os 12 iniciais, assim como Matias e Paulo, foram comissionados pelo próprio Deus, por Cristo, em carne ou ressurreto. Ninguém recebeu a incumbência de ser apóstolo de um outro apóstolo. João não consagrou outros apóstolos. Pedro, chefe dos apóstolos, não consagrou outros apóstolos. Só Deus, na pessoa de Jesus Cristo, vivo em seu ministério terreno ou ressurreto, fez isso. Então, não há sucessão apostólica, a não ser no sentido de submissão e fidelidade à mensagem pregada pelos apóstolos. Porque os apóstolos não podem comissionar outros apóstolos. Só Jesus Cristo, o Filho de Deus, pode fazer isso. E Paulo está falando isso para aquela igreja. Lembrando, eu sou um apóstolo não por homens, de Deus, por Jesus Cristo ressurreto. E mais, os falsos apóstolos se vangloriavam de estarem ligados a nomes importantes da igreja, mas Paulo só estava ligado a Cristo quanto ao seu ministério. É como se esses falsos mestres dissessem, olha, nós aprendemos com João o que estamos ensinando. Nós aprendemos com Pedro e assim por diante. E Paulo está dizendo, eu não aprendi com João, nem com Pedro, eu aprendi com o Senhor Jesus Cristo. Paulo não estava debaixo da cobertura espiritual de ninguém, a não ser de Jesus Cristo. O único que pode realmente prover cobertura espiritual para alguém. Não há colegiado de apóstolos para incumbir outros apóstolos para levar adiante. Não há encontro de apóstolos para comissionar novos apóstolos. Paulo diz, o que eu aprendi, o que eu tenho para dizer para vocês, não foi de homens que eu recebi, porque eu não sou apóstolo comissionado por nenhum homem. Foi o Senhor que me deu essa missão, e eles sabiam disso. Paulo já tinha pregado essas igrejas, eles conheciam. Então, além dessa lição sobre o apostolado, há uma lição importante nesse verso antes de ir adiante. Ele mostra para nós, meus irmãos, que nenhum líder na igreja, ele tem autoridade em si. A autoridade do líder da igreja não é uma autoridade própria, inerente. A autoridade do pastor, do líder da igreja, é autoridade delegada pelo próprio Deus e derivada das Escrituras. Não há autoridade na liderança da igreja à parte das Escrituras. Nem o apóstolo Paulo, ele arroga para si essa autoridade. É submissão a Deus e nas Escrituras, na revelação que ele recebeu. E assim a igreja deve prosseguir. Só Deus, só falando em nome de Deus, só falando a palavra de Deus, o ministro da palavra tem autoridade para conduzir a igreja. Só pela palavra, só submisso a ela. Por ter sido comissionado por Deus, ele pode fielmente chamar aqueles irmãos a crer no evangelho que ele havia pregado e não aceitar uma outra mensagem. Essa é a autoridade do apóstolo Paulo, a autoridade de qualquer ministro do evangelho e a autoridade de todo qualquer cristão. Autoridade derivada das Escrituras, delegada pelo próprio Deus. Segundo, além de Paulo se apresentar e já defender a sua autoridade que lhe permite ensinar aquela igreja, chamar aqueles irmãos ao arrependimento, porque à noite, como veremos, eles já estavam se desviando rapidamente, Paulo vai mostrar nessa introdução que o que ele tem para dizer é uma responsabilidade, é uma mensagem que dá responsabilidade para toda a igreja, não só para os líderes. Acompanhe o verso 2 e o verso 3. E todos os irmãos, meus companheiros, há outros com ele escrevendo, às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Paulo quisesse se direcionar somente à liderança, ele diria aos presbíteros da igreja da Galácia, aos pastores da igreja da Galácia, aos bispos da igreja da Galácia. Ele não diz isso, ele diz às igrejas. O que eu tenho para dizer nessa carta, eu digo às igrejas. Por quê? Meus irmãos, é responsabilidade de todo crente, preservar o verdadeiro evangelho. Não é só do pastor, não é só dos líderes. Todos nós temos diante de Deus um compromisso, uma responsabilidade de preservar o puro evangelho que Deus nos confiou por meio da sua palavra. Paulo está lidando aqui com uma tensão nessa carta, que é a tensão entre lei e graça. E estava por isso em jogo a questão da liberdade. A liberdade do cristão, inclusive, é um tema
principal dessa carta. Os irmãos tiverem lembrado, há 2 semanas atrás, preguei 2 sermões, obras da carne e fruto do Espírito, que é a parte prática dessa carta. E lá Paulo inicia aquele momento dizendo, olha, nós somos livres em Cristo, mas não usemos essa liberdade para dar vazão à nossa carne. Usemos da liberdade para fazer as obras do Espírito, e não as da carne. E essa é toda a atenção que ele vai dizer sobre andar na carne ou andar segundo o Espírito. Então, esse era o tema que estava em disputa, a liberdade cristã no Evangelho. Toda a igreja tinha compromisso, então, de se proteger, de estar atenta quanto ao risco, o risco de reduzir a liberdade que nós recebemos, mediante a graça de Deus, querendo nos tornar escravos da lei. Quem nunca ouviu alguém dizer, olha, se nós ficarmos pregando que tudo é pela graça, as pessoas vão ver pecando, pastor. Se a gente ficar pregando que é pela graça, as pessoas vão seguir no pecado. Quem nunca ouviu isso? Mas aí a solução encontrada pelos judaizantes para essa pretensa ideia de liberdade, que na verdade não era a liberdade cristã verdadeira, é então vamos colocar sobre as pessoas o jugo da lei. Ao invés de anunciar a liberdade do Evangelho, vamos somar essa mensagem, porque eles diziam, nós cremos em Jesus Cristo, mas não, isso não é suficiente. Você precisa da prescrição do judaísmo, você precisa seguir os rituais. Então vamos colocar esse jugo pesado sobre as pessoas, para que elas não façam mau uso da sua liberdade. E Paulo está alertando que essa é uma responsabilidade da igreja, não se deixar levar por essa falsa ideia de que para reprimir o pecado, deve se negar a liberdade que o Evangelho traz. Ele está dizendo, olha, o que eu estou escrevendo a igreja, as igrejas da Galácia. A solução não pode ser essa, porque isso seria uma diminuição do Evangelho, como ele vai apresentar, onde eu vou me deter um pouco mais agora, nos versos 4 e 5. Nos versos 4 e 5, Paulo faz um breve resumo do que é o Evangelho. Ele vai mostrar o que é o fundamento da mensagem cristã. Os irmãos podem ler? O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Como Paulo não pode perder tempo, ele já começa a carta se apresentando e dizendo, olha, eu sou Paulo, vocês me conhecem, apóstolo enviado pelo Senhor, com essa responsabilidade, que não foram homens que me entregaram. Eu escrevo isso para toda a igreja, todos vocês têm responsabilidade diante dessa tensão, dessa mensagem que está entrando entre vocês, esse falso evangelho, como ele vai chamar daqui a pouco, de outro evangelho que não é outro. E por que eu estou dizendo isso? Por causa de Jesus Cristo. Ele vai dizer que se entregou por nossos pecados, para nos libertar, desarraigar desse mundo, segundo a vontade de Deus, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Paulo está ensinando aqui o fundamento, a base da mensagem evangélica, depois ele vai explicar por toda a carta aos Gálatas. Primeiro, ele lembra, não em ordem do verso, mas em ordem dos acontecimentos, por assim dizer, ele lembra, meus irmãos, que a salvação vem de Deus. Perceba a expressão, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Cristo foi entregue para sofrer por nós, não porque nós fizemos algo que exigisse que Deus nos desse algo em troca, que existe uma reação dele. Cristo foi entregue porque Deus quis fazer assim pela sua graça e misericórdia. Paulo está lembrando, a mensagem do Evangelho que salvou vocês, o que libertou vocês do pecado, é o fato de Jesus Cristo ter morrido no lugar de vocês. Isso só aconteceu pela vontade do próprio Deus. Tudo começa com Deus. Deus criou o universo a partir do nada, mediante o cumprimento da sua vontade. Não é isso que as Escrituras dizem logo no primeiro verso da palavra de Deus? Não existia nada e Deus traz tudo isso pela palavra. Da mesma maneira, Deus cria o seu povo, Deus regenera pecadores do nada, a partir do nada. É a mesma palavra invocatória que traz do nada o tudo, traz gente morta para a vida, é a mesma palavra. E Paulo está dizendo, isso aconteceu por causa da vontade de Deus. Foi Deus que quis assim. Não fui eu, Paulo, não foi a igreja, não foram esses mestres falsos, foi o próprio Deus que salvou vocês. Deus agiu em favor de vocês. Deus perdoou vocês. Deus entregou o Filho no lugar de vocês. Foi Deus que quis assim. Tudo começa com Deus. É a vontade de Deus.
Interessante como João, outro apóstolo, assim como Paulo, inclusive à noite eu vou falar como eles estavam em harmonia, os apóstolos na sua mensagem. João, quando começa o seu prólogo do Evangelho, ele diz assim, nos versos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você foi regenerado pela vontade de Deus. Ela é o começo de tudo. Não sabemos explicar o porquê. Eu, sinceramente, não sei explicar. Porque Deus me alcançou com a sua graça. Mas eu sei o que Ele fez. Deus assim planejou e Ele assim executou. Cristo foi entregue em nosso favor porque Deus assim planejou, Deus assim quis. Deus executou no tempo oportuno. Meus irmãos, não são rituais religiosos, não são penitências, não é tentativa de obedecer à lei, não são as boas obras que dão origem à salvação. O que dá origem à salvação é a vontade de Deus. João disse, não é da carne, não é da vontade do homem que nasce, nasce da vontade de Deus. Paulo está lembrando aqueles irmãos, porque eles estavam na beira de abrir mão disso, para ceder aos rituais do judaísmo. Eles estavam na iminência, alguns já trocando a liberdade para os rituais, achando que poderiam então dar origem a uma salvação por seu próprio interesse, sua própria vontade, pela carne, para usar a linguagem de João. Paulo diz, a salvação é da vontade de Deus. Não é porque você está indo cumprir os rituais, não é porque você está observando a lei mosaica, não é por isso. Não é porque você se circuncidou, não é porque você tem um pedigree religioso, não é por isso. Não é porque nós fomos criados na igreja, não é porque é costume da sua família ou da minha, não é porque essa igreja estava aqui e nos atraiu, não é porque um dia alguém nos convenceu com uma palavra eloquente, não. A nossa salvação é pela vontade de Deus. Deus opera pela sua vontade. Ela é a origem de toda a salvação. E Paulo lembra isso àqueles irmãos já no início da carta, para que não haja dúvidas, que nenhum ritual que os judaizantes podem propor para eles vai dar a segurança que a vontade de Deus dá, de que ela é a origem da verdadeira salvação. Segundo, Paulo lembra aqueles irmãos que a salvação é realizada por meio da obra de Jesus Cristo. A vontade de Deus é a origem da salvação e o meio é a obra, o meio da operação é a obra de Jesus Cristo. Perceba na parte do verso onde diz, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. Eu pergunto, meus irmãos, se houvesse um outro caminho, Deus precisava enviar o seu filho e matá-lo no Calvário? Se houvesse necessidade de acrescentar à lei, boas obras ou qualquer outra coisa, isso significaria que o sacrifício de Cristo é suficiente ou insuficiente? Perceba, Paulo já está adiantando o que é tema central. Antes de mostrar o erro, ele já está mostrando o fundamento do que é certo. Olha, foi pela vontade de Deus que vocês foram gerados. Por quê? Porque Jesus Cristo se entregou para cumprir essa vontade. Foi por meio dele que seus pecados foram perdoados. Nada mais pode ser acrescentado, nada pode ser tirado disso. Se os cristãos gálatas tivessem uma correta compreensão da obra de Cristo, eles estariam protegidos contra crendices, superstições e contra o legalismo. Ao contrário dos judaizantes, o cristão ele é chamado a confiar em Cristo e nele somente para a sua salvação. Interessante porque esse é um tema recorrente, não só nas Escrituras, no Novo Testamento, de forma mais objetiva ainda, mas em toda a história da igreja. Essa tentação de somar a obra de Jesus Cristo a alguma coisa nossa. A tentação de dar uma ajuda, um complemento à obra de Jesus Cristo. Interessante porque uma das expressões que o nosso Senhor proclama na cruz é a expressão está consumado, que é profundíssima, mas entre outras coisas ela evidencia o trabalho completo, a obra completa. Jesus não iniciou um projeto para nós terminarmos. Jesus não deu o pontapé inicial para a gente levar adiante. Jesus Cristo começou e terminou a obra de redenção do seu povo. Paulo diz, ele se entregou pelos seus pecados para libertar vocês desse mundo. Foi ele que se entregou. Foi isso que vocês receberam.
Nós precisamos permanecer firmados, meus irmãos, na obra de Cristo e refletir naquilo que o nosso Senhor conquistou na cruz para nós. Refletir na cruz de Cristo, refletir no seu sacrifício, nas implicações disso, meus irmãos, é o antídoto para nos proteger de confiarmos em nós mesmos ou qualquer outra coisa ou pessoa. Paulo está dizendo, por inferência, não confiem nessa mensagem que diminui o valor do sacrifício de Jesus Cristo, porque acrescenta coisas a esse sacrifício. Foi Jesus Cristo que se entregou por vocês. Não foi Paulo, não foi nenhum dos apóstolos, não foram esses mestres, não é pela igreja, é por Jesus Cristo. Ele se entregou cumprindo a vontade de Deus Pai. Você é salvo pelo sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Nada pode ser acrescentado a isso. Não há complemento a se dar. Está aparecendo aqui a passagem, Gálatas 3,13. Vamos ler juntos? Cristo nos resgatou, maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. A entrega de Jesus Cristo em nosso lugar não pode ser comparada a nenhum outro sacrifício que possamos fazer. Não se engane, achando que a vida cristã não é vida de sacrifício. A vida cristã é vida de sacrifício, mas não para somar ao sacrifício substitutivo, a morte vicária de Jesus Cristo. Nossos sacrifícios não podem ser comparados ao dele. Nenhum deles chega ao perto do valor do Filho perfeito, o Santo, derramando o seu sangue, como daqui a pouco vamos rememorar pela ceia. E Paulo disse para aquela igreja, meus irmãos, foi pela vontade de Deus que vocês foram salvos, não foi pela minha, nem de nenhum dos apóstolos. E nada que alguém possa somar ou acrescentar se compara ao sacrifício de Jesus Cristo. A morte sacrificial de Cristo pelos nossos pecados tem como finalidade libertar do mundo e ela cumpriu esse propósito. Por isso ele diz, ele morreu para perdoar os pecados, libertar dos pecados e desarraigar. Essa palavra desarraigar é a palavra libertar deste mundo, desse sistema contrário a Deus. Paulo está dizendo, não sejam escravizados, porque vocês foram libertos por Jesus Cristo, o Salvador que se entregou por vocês. Então Paulo defende sua posição de apóstolo, a autoridade da mensagem, porque ela veio da parte de Deus. Ele disse que essa é uma responsabilidade da igreja, a igreja tem que ficar atenta a essa mensagem que ele vai explicar agora. Essa mensagem é lembrar os fundamentos da fé. Deus, pela sua vontade, operou salvação, Jesus Cristo foi o meio pelo qual ele operou, e ele vai terminar essa breve introdução dizendo qual é a finalidade. Para que fim Deus operou a salvação de pecadores? A salvação, meus irmãos, do povo de Deus tem como fim a glória de Deus. Olha o final do versículo 5. Nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Se aqueles irmãos, ou querem outros, seguissem o método dos judaizantes para a salvação, para a segurança da salvação, a glória seria deles. Porque o método dos judaizantes trazia glória pessoal, porque era baseado na ideia de que eu cumpri os rituais, eu segui a lei, eu obedeci, eu cumpri com a circuncisão e assim por diante. A glória é do indivíduo. Mas o que Paulo está dizendo é que na salvação que o Evangelho anuncia, que nasce da vontade de Deus e é operada por Jesus Cristo na cruz, a glória é de Deus. A glória não é de nenhuma outra pessoa, é do próprio Deus e só dele. Uma das evidências distintivas entre o falso e o verdadeiro evangelho é quem recebe a glória no final. Ao final de quem é a glória? Meus irmãos, se algum pastor, alguma igreja, ou algum método, ou qualquer outra coisa receber a glória, o evangelho é falso. Se a glória for de uma pessoa, de um ministério, de uma igreja, de uma instituição, o evangelho pregado é falso. Porque o evangelho verdadeiro traz glória para Deus, e somente para Deus. Paulo diz, Deus começou a salvação pela sua vontade, operou em Jesus Cristo, e por isso toda a glória é dele. Toda a glória seja dele para sempre, pelos séculos dos séculos. Quando está claro, meus irmãos, qual é o nosso real estado diante de Deus, quando está claro para nós a misericórdia de Deus, a graça dele em nos resgatar, pelo sacrifício do seu Filho, só há espaço para glorificarmos uma pessoa. A glória só pode ser de uma pessoa. O final do versículo 5
é um tipo de cântico, um tipo de poesia que Paulo inseriu para explicar, exprimir a salvação e a glória de Deus. Assim como no final do capítulo 11 de Romanos já está aparecendo, Paulo, da mesma maneira, faz uma doxologia, uma adoração a Deus, exaltando a Deus mediante esse reconhecimento de que só Ele é digno de receber a glória. Olha o que diz lá Romanos 11, 34 a 36. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Perceba, a linguagem é semelhante. Quem pode dizer que fez algo para Deus, para que Deus devolva em troca? Você pode cumprir a lei? Não pode, mas mesmo se pudesse, quem é você, quem sou eu, para diante de Deus dizer, eu cumpri a lei, agora me dê algo em troca? Ele diz, quem pode fazer isso? Ninguém. Está implícita a resposta, ninguém pode. Por isso, nós conhecemos muito o verso 36, mas nós conhecemos que o verso 36 é a resposta a essas perguntas. Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Deus é a origem de tudo, Deus é o autor de tudo, e por isso toda a glória é dele no final. Quando, entre os reformadores, surgiu o lema, o moto, só lhe deu glória, glória somente a Deus, eles estavam justamente analisando, à luz das Escrituras, a diferença entre a verdadeira mensagem do Evangelho e falsos evangelhos. Os falsos evangelhos trazem glória para homens. No tempo dos reformadores, para a igreja oficial, a igreja romana, para papas, bispos, cardeais, assim por diante. E eles começaram a perceber, o verdadeiro evangelho, a glória é de Deus. É por isso que Lutero, ele fez uma distinção entre duas teologias, teologia da cruz e teologia da glória. A teologia da glória era como a igreja estava se portando naquela visão vinda desde o período medieval, onde a glória era da igreja, dos oficiais, dos cardeais e assim por diante. Ele diz, nós somos chamados para a teologia da cruz. É a cruz. A nossa glória é a cruz, porque é lá que Deus é glorificado. A nossa glória não está em outro lugar, não está em nós mesmos, está na cruz. Porque é por meio da cruz que Deus é glorificado na nossa vida. O apóstolo Paulo está lembrando aqueles irmãos que eles estão correndo um risco muito, muito grande. À noite nós vamos entrar nos pormenores desse risco. Um risco muito grande de trocar o evangelho por uma similaridade, um simulacro de evangelho. E a diferença não era só uma questão de gosto. A diferença era entre ter uma salvação baseada em mim mesmo, que começava com o meu interesse, com a minha vontade, operada pelas minhas obras ou pela minha obediência, e cuja glória era minha. E Paulo está dizendo, não, a salvação que eu preguei a vocês, que vocês conhecem, ela nasce da vontade de Deus. Ela é operada por Jesus Cristo, morto, sepultado e ressurreto. E a glória é de Deus. A glória é de Deus. É nossa responsabilidade como igreja, meus irmãos, todos nós, anunciarmos que não há outro evangelho. A graça de Deus é suficiente. Temos que vencer a tentação de, em nosso coração, e até com nossos lábios, muitas vezes, tentar somar, acrescentar a essa obra que é definitiva e suficiente para nos salvar e nos fazer perseverar. Jesus Cristo, o morto e ressurreto, é a razão da igreja existir. Nada mais faz sentido se não for assim. Se não fosse pelo Evangelho, a anunciação da morte e da ressurreição, Paulo estava alertando aqueles irmãos, não havia razão para eles se constituírem como igreja. Ele vai alertá-los mais à frente. Porque é só pela mensagem da cruz, pelo Evangelho, a ação de Deus na história, que Deus regenerou um povo, salvou um povo, para a glória do seu próprio nome. Que nós possamos, como igreja do Senhor, celebrar o privilégio que nós temos de ter sido alcançados por essa graça. E temos recebido esse Evangelho, confiado a nós, e possamos perseverar em preservá-lo. Porque a defesa das boas novas é a defesa da única mensagem capaz de regenerar pecadores. A defesa do Evangelho é a defesa da única mensagem que transforma e que, de fato, regenera, assim como operou em nosso coração, pode operar naqueles que estão à nossa volta. Vamos orar? Nosso Deus e Pai,
Bendizemos o Teu nome, Senhor. Exaltamos o Teu nome, reconhecendo a Tua bondade, a Tua graça demonstrada em nosso favor na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo. Pai, assim como nossos irmãos do passado, inclusive esses que estavam alertados pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, muitas vezes em nossos dias somos tentados, ó Pai, a acrescentar, muitas vezes com uma intenção boa, mas acrescentando coisas à obra operada por Jesus Cristo em nosso favor, e assim diminuindo o valor desse sacrifício, não percebendo o tamanho, ó Pai, da Tua graça demonstrada no ato salvífico de Cristo morrer por pecadores rebeldes, de forma a reconciliá-los com o Senhor. Pai, nos perdoa das vezes que, por ações, por palavra, nós fizemos isso, Senhor. Pai, nos ajuda como igreja, como Teu povo, a preservarmos a sã doutrina, a defendermos o Evangelho, não como quem defende algo que é do nosso gosto, do nosso interesse, mas defender a única mensagem capaz de transformar pecadores e regenerá-los, ó Pai. Pai, a mensagem que nós recebemos um dia pela Tua graça, que possamos continuar propagando, ó Senhor. Obrigado por aqueles que no passado anunciaram o Evangelho e hoje essa igreja é fruto disso. E que nós possamos então prosseguir, ó Pai, e anunciar o Evangelho, que nasce da vontade do Senhor, operado em Jesus Cristo, nosso Salvador, para a glória do Teu nome, Senhor. Que esse seja o compromisso da nossa igreja com o Senhor, ó Pai. Ó Pai, tudo isso nós pedimos e agradecemos no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, Seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria.